todo mundo criticando, né? A guerra da Ucrânia, que não sabe para onde vai, não sabe quando termina, não sabe... Ou seja, os Estados Unidos está agindo no escuro, né? Então, ou seja, há uma crise na elite americana, em apoio do Biden, alinhados com o Partido Democrata, como Fareed Zakaria, da CNN, está criticando o Biden, e na população. Então, infelizmente, porque eu não queria ver de novo, mas a extrema-direita, os Estados Unidos tem grande chance de ganhar a eleição. Já pode entrar chutando aí, já. Oi? Já pode entrar comentando a fala do Nasser aí. Concordo com tudo que o Nasser falou. Na verdade, esse debate, quem acompanha, e eu tenho acompanhado desde 2013, 2014, quem acompanha a realidade daquela região da Ucrânia, a Crimeia e o Donbass, sabe que ali tem uma questão muito mais complexa e que os Estados Unidos fomentaram um processo de direitização da Ucrânia para acossar o Putin. Só que ele não entende nada de política internacional que pensa diferente. E o Lula, ele está colocando as coisas nos seus devidos termos. O fato é o seguinte, independente do que eu pense sobre o Putin, do que eu pense sobre o Zelensky, o fato concreto é o seguinte, essa crise está anunciada desde 2013. Com certeza. Desde antes da anexação da Crimeia. Os Estados Unidos sabem e fomentaram esse processo. E é óbvio que o Putin aguardou o quanto pôde, ele teve paciência. Quem assistiu às entrevistas do Oliver Stone com o Putin sabe que ele avisou várias vezes. E quem assistiu o documentário do Oliver Stone sobre a Ucrânia sabe melhor ainda. Ou seja, é óbvio que o ideal para o mundo é a paz. O ideal para o Putin teria sido resolver essa parada em 30 dias, no máximo. Porque guerra é igual greve. Quando ela fica longa demais, é só desgaste. Mas começou, obviamente, ele só vai parar quando houver uma proposta razoável ou de cessar fogo ou de um acordo de paz. Isso inclui não estabelecer limites nem na Crimeia, nem no Donbass. Acreditar que o Putin, depois de tudo que aconteceu, vai recuar sobre o Donbass é muita ingenuidade. O Ricardo lembrou do documentário da entrevista com o Putin, do Oliver Stones. Para quem quiser assistir, quem trouxe para o Brasil esse documentário foi o Fernando Moraes. Na época ele tinha o Nocaute, e eu acho que está, se não me engano, está na TVT, no YouTube da TVT. Na TVT. E talvez até do antigo Nocaute. No YouTube da TVT, né? O Biden, o Lula hoje mencionou, ele elegantemente não quer entrar nisso. Ele não falou com razão. Que a conversa deveria ter acontecido antes, né? Na verdade, ele está mencionando o seguinte, em novembro ou dezembro de 2021, teve um encontro do Putin e o Biden. E, sem entrar no mérito das propostas, o Putin colocou um punhado de propostas. O Biden se recusou a comentar. E nem fez contraproposta nenhuma. Janeiro de 2022, todas as declarações, no começo de janeiro, do Zelensky eram razoáveis. Eram bem razoáveis, não estava querendo. De repente, a coisa se inflamou. Ou seja, hoje está cada vez mais claro que a Ucrânia já estava preparando para a guerra, os Estados Unidos estava enviando assessores militares, ou tanto estava enviando, tinha armas, eles estavam se aprimorando e estavam atacando sistematicamente o Donbass. Eu não me lembro agora o número, eu li o relatório da comissão nomeada da Comunidade Europeia para supervisionar o que seria um cessar-fogo, que teria havido em 2014, 2015, na região do Donbass. 80% das violações do cessar-fogo foi da Ucrânia.
E aí vem agora as pessoas acharem que essa guerra começou agora. Como é que pode o Abdenur, do Itamaraty, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na época do Lula, escrever lá um artigo na Folha, deu uma entrevista na Folha, fazendo palco lá, que o Lula não entende nada disso, que foi agressão, que não sei o quê. Certo, foi invasão, o Lula já botou contra. Mas é um processo isso aí, não começou agora, como o Bezoin está falando. Então, veja, se entrar no mérito da questão, não dá tempo para discutir. Então, essas pessoas não fazem isso. Elas não fazem deliberadamente isso. Elas vão pensando essas coisas para chegar a esse estardalhaço que faz em público, né? E trazendo ódio de classe e preconceito, que o Lula é ignorante, né? O Lula não entende. Ele dá aula de política internacional. Eu queria o Lula dando aula lá para o Itamaraty, para saber como é que faz negociação. Entendeu? Negociação não se aprende lendo livrinho, não. É prática. E ele tem muita prática nisso. Ele falou certo. Veja, a resolução que aí eu critiquei, o Brasil votou a favor do Lula. Eu critiquei, porque aquela resolução da ONU tinha um artigo que dizia que a Rússia teria que aceitar incondicionalmente os termos da Ucrânia. Isso não existe negociação. Nenhuma no mundo. Não é só internacional. Como é que pode um negócio desse? Então, não pode aceitar isso. Né? Então, o Lula tem toda a razão. Repito, ele está muito bem, política externa do Brasil está no devido caminho. E eu digo assim, cada vez mais eu estou ciente do meu voto, e aqui não teve estelionato. O Lula está fazendo tudo aquilo que ele planejou e está muito bom. E ontem ainda ele deu uma declaração muito boa da ONU, que a ONU era fraca e criou Israel. Ela é forte e não cria o Estado da Palestina. Que negócio é esse? Ele tem razão. Fez o L para isso, né, Nasser? Porra, estou super contente. Diz, né? Muito Cadê bom. o Faz o Ellison falando nisso? Cadê o Faz o Ellison? Que agora virou moda, né? Quando compartilhar a notícia do governo, fiz o L para isso. Ah, é? Aí você já fiz o L para isso. Eu vou ler alguns comentários, depois eu vou só perguntar a questão do Biden e Trump para o Nasser, e a gente volta para a CPI, que eu quero ouvir o Ricardo Berzolini, que tem larga experiência de Congresso, o que vai dar essa CPMI dos atos golpistas. Ana Paula diz: China vai financiar a reconstrução da Ucrânia, com certeza. O Comitê Lula Livre, PT e a Bela diz: Nasser, no conceito de sul global, podemos dizer que o Brasil estaria apenas atrás da China? Vamos fazer o Pix para a série do golpe, eu já fiz o meu. Exatamente, todo mundo fazendo Pix, colaborando na vaquinha para a gente fazer o documentário sobre o 8 de janeiro. O Aníbal Borges pergunta: quando Zelensky sai da presidência e volta para a comédia? Pois é, né? E a Biase Arquitetura manda aqui um super sticker. Muito obrigada. E eu vou passar para o Nasser responder e já sair, e comentar o que você achou dessa declaração do Biden dizendo que vai se candidatar à reeleição. Bom, primeiro, alguém que perguntou da questão do Brasil aí, né, dos BRICS. Não, atrás em termos de comércio. É claro, a China é a potência mundial. Acabei de dizer que vai passar os Estados Unidos. Mas não existe esse negócio de atrás. Eu diria o seguinte, essa coisa da China fica muito clara. A viagem que o Lula fez aos Estados Unidos e a viagem que o Lula fez à China. As diferenças são gritantes, né? Tanto em termos quantitativos, como no sentido. Viagem do Lula à China, ele discutiu investimento, discutiu pobreza, coisa exótica para os Estados Unidos. Né? Então, e os outros países do sul global também estão achando exótico. Isso é que é importante. O mundo está caminhando para isso, já não quer isso, quer outra coisa. Então, os BRICS vão se transformando num grande grupo. Outro dia saiu uma matéria dizendo que o tanto de país que entrar no BRICS já está te criando um problema. Arábia Saudita, Irã. Entendeu? Então, nós estamos tendo um outro momento na política, na política internacional. A questão do Biden é o seguinte, ele está despencando em popularidade, né? A última eleição não teve política internacional na eleição, e essa vai ter. Eu vi uma fala do Trump, que de bobo ele não tem nada, e ele cita, inclusive, o Brasil. Então, o que ele diz? Ele diz que com o Biden, os Estados Unidos está se envolvendo numa guerra que não sabe sair, ele tem razão. Com o Biden, ele está perdendo aliado dentro da Europa, que é a França, que o Macron disse
lá da China, ele tem razão. Disse que um dos maiores parceiros nossos é o Brasil, e o Brasil está saindo fora, ele tem razão. E disse que a Arábia Saudita e Emirados Árabes, onde os Estados Unidos têm base militar, veja só, inunda de arma lá, eles estão muito mais próximos da Rússia e da China. Então, ele está dizendo, os Estados Unidos perdeu a liderança. Em termos, não sou trumpista, mas em termos de fatos, ele está correto. Tá certo? Quando eu li isso, Nasser, eu estou ouvindo você falar aqui, falei, caramba, então eu não estava enganado, porque eu li essa análise do Trump e fiquei pensando assim, caraca, é muito melhor de política internacional que o Biden. Ué, ele tem assessor que ele ouve, né? E aí, Rovai, só para completar, eu li outro dia uma matéria, posso até te mandar, uma jornalista que ela foi lá presenciar um encontro do Biden com conselheiros, acadêmicos, especialistas internacionais. Todo mundo elogiando o Biden. Saiu ali para tomar café, ela ouviu em privado, todo mundo criticando, né, a guerra da Ucrânia, que não sabe para onde vai, não sabe quando termina, não sabe... Ou seja, os Estados Unidos está agindo no escuro. Né? Então, ou seja, há uma crise na elite americana, em apoio do Biden, alinhados com o Partido Democrata, como Fareed Zakaria, da CNN, está criticando o Biden, e na população. Então, infelizmente, porque eu não queria ver de novo, mas a extrema-direita, os Estados Unidos têm grande chance de ganhar a eleição. O que o Nasser acabou de falar, e eu tinha lido essas declarações do Trump, que acaba que o Trump tem uma posição mais sofisticada e inteligente que o Biden em política internacional, o que é assustador para mim. Eu tenho um amigo americano, Renato, que diz o seguinte, em matéria de política internacional, os democratas não latem, mas mordem. E os republicanos latem, mas não mordem. Ou seja, é uma relação entre o interesse interno e a relação internacional bem diferenciada. O Trump tem uma fala particular sobre isso, mas é alinhada com o Partido Republicano. Se você imaginar que as principais atrocidades cometidas pelos Estados Unidos foram durante governos democratas, em matéria de política internacional. Então, para dentro é muito direitos humanos, muito direitos civis, mas para fora, graves violações aos direitos humanos e ao direito internacional dos países. Então, é um quadro que realmente é desafiador. Agora, o chamado Deep State é que manda. Dessa entrevista do Oliver Stone com o Putin, ele fala, em certo momento, a respeito do Obama. O Putin diz, parece que o Obama é uma boa pessoa, mas quem manda nos Estados Unidos não é o presidente.